Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui Arthur falando, e hoje nós trataremos de um assunto que eu considero um pouco complexo. Na verdade, é modelagem multinível de regressão para dados em painel, seria o tema. E eu considero esse tema complexo porque ele engloba todos os outros tipos de regressões dentro dele. Só que digamos que a gente está falando, quando a gente fala desse tipo de modelagem, quando a gente fala em multinível, a gente está colocando os dados, agrupando esses dados em níveis. Ou seja, são informações que transformam aqueles dados em categorias, ou separam os dados em determinados grupos, como a gente vai ver adiante. Por exemplo, aqui no exemplo que a gente tem aqui, a gente separa os dados de empresas por determinado país. Podemos separar, e aí aquele país vai ter determinadas características que outro país não tem. Então, quanto mais profundo for essa análise em que a gente consiga separar os dados, consiga separar, digamos, separar mesmo os dados, melhor vai ser a nossa análise. E aí, nesse momento, na medida que a gente vai aprofundando esses dados, a gente consegue modelar a nossa regressão, ou o nosso modelo, de forma que os dados, de forma que as nossas observações, o nosso modelo previsto consiga chegar o mais próximo da realidade. Certo? Vamos conversando agora um pouquinho. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, os modelos multinível de regressão, eles têm adquirido uma importância considerável em diversas áreas do conhecimento. E com a publicação de trabalhos, eles fazem que o uso de estimações relacionadas a esses modelos tem sido cada vez mais frequente, muito em função da determinação de construtos de pesquisa em que consideram a existência de estruturas alinhadas de dados, em que determinadas variáveis apresentam variação entre unidades distintas que representam grupos, porém não entre observações pertencentes ao mesmo grupo. O próprio desenvolvimento computacional e o investimento em que determinadas empresas fabricantes de software de análise de dados, elas têm feito na capacidade de processamento para estimação de modelagem multinível. Também oferecem suporte a pesquisadores cada vez mais interessados nesse tipo de abordagem. Então, os principais pontos aqui é que nós teremos dados em uma estrutura alinhada. Esse tipo de modelagem ele é importante em diversas áreas do conhecimento. Qualquer tipo de estudo pode utilizar esses modelos. E também muito utilizado e aplicado no desenvolvimento computacional e softwares de pesquisa. Agora vamos a um exemplo de estrutura de dados em dois níveis. Digamos que o nível 1, no nosso exemplo, será as firmas ou empresas, e o nível 2, elas serão agrupadas em setores. Então, as empresas daquele mesmo setor, elas terão características semelhantes para as características de firma de nível 1. Então, imagine que um grupo de pesquisadores tem interesse em estudar como o desempenho das firmas, medido, por exemplo, por determinado indicador de rentabilidade, comporta-se em relação a determinadas características de operação das empresas, seja porte, investimento, entre outras. Com relação às características do setor em que a firma atua, participação no PIB, incentivos fiscais e de legislação, entre outras. Como as características dos setores não variam entre firmas provenientes do mesmo setor,
caracteriza-se uma estrutura de dados agrupados em dois níveis, com firmas nível 1 alinhadas em setores nível 2. A estimação de um modelo multinível pode proporcionar ao pesquisador uma possibilidade de verificar se existem características de firmas que explicam eventuais diferenças de desempenho entre companhias provenientes do mesmo setor, bem como se existem características dos setores que explicam eventuais diferenças no desempenho das firmas provenientes de setores distintos. Imagine ainda que esse estudo seja ampliado para que se investigue a evolução temporal do desempenho dessas firmas, ao contrário dos modelos longitudinais de regressão para dados em painel, em que as variáveis sofrem alterações ao longo. Aliás, que as variáveis sofrem alterações entre observações e ao longo do tempo. Imagine que o banco de dados seja estruturado apenas com variáveis de firmas, estrutura de governança, linhas de produção, entre outras, e de setores, incidência, tributária, legislação, entre outras, e que não se alteram durante o período analisado. Então, as características de setor, elas não se alteram ao longo do tempo observado. Desta forma, caracteriza-se uma estrutura de dados com medidas repetidas em 3 níveis, com períodos de tempo, seria o nível 1, alinhadas em firmas, seria o nível 2, e estas em setores, que seria o nível 3, e a partir da qual podem ser estimados modelos com o intuito de se investigar se existe variabilidade no desempenho ao longo do tempo, entre firmas de um mesmo setor e entre aquelas provenientes de setores distintos. E, em caso afirmativo, se existem características de firmas e de setores que explicam essa variabilidade. Os modelos multinível permitem que sejam identificadas e analisadas as heterogeneidades individuais entre grupos a que pertencem esses indivíduos, tornando possível a especificação de componentes aleatórios em cada nível de análise. Por exemplo, se empresas estiverem alinhadas em setores, é possível que se defina o comportamento aleatório no nível de firma e outro em nível de setor. Ao contrário do que permitiria um modelo tradicional de regressão, em que o efeito do setor sobre o desempenho das firmas seria considerado de maneira homogênea. Nesse sentido, os modelos multinível também podem ser chamados de modelos de coeficientes aleatórios. Os modelos multinível lineares também são conhecidos por modelos lineares mistos, em inglês, Linear Mixed Models, LMM, ou modelos hierárquicos lineares, em inglês, Hierarchical Linear Models, HLM, e também os modelos multinível de regressão, eles permitem que se investigue o comportamento de determinada variável dependente Y, que representa o fenômeno de interesse, com base no comportamento de variáveis explicativas, nas quais alterações podem ocorrer para dados agrupados entre observações e entre grupos a que pertencem essas observações, e para dados com medidas repetidas também ao longo do tempo. Em outras palavras, devem existir variáveis que apresentam dados que se alteram entre indivíduos, representando determinado nível, porém permanecem inalteradas para certos grupos de indivíduos, sendo que esses indivíduos eles representam um nível superior. Vamos agora para uma reflexão. Observem essa imagem em que alguns pintores eles foram solicitados para fazer uma réplica daquela estátua.
e como vocês podem observar na imagem, cada pintor ele tem uma interpretação diferente da realidade. Cada pintor ele se expressa de uma forma diferente, expressa de uma forma diferente o que é a realidade. Então, nós temos essa frase aqui que diz o seguinte: diferentes pesquisadores, a partir de uma mesma base de dados, podem estimar diferentes modelos e, consequentemente, obter diferentes valores previstos do fenômeno em estudo. O objetivo é estimar modelos que, embora simplificações da realidade, apresentem a melhor aderência possível entre os valores reais e os valores previstos. Graficamente, o que essa reflexão diz é o seguinte: no eixo Y tem valores previstos e no eixo X o Y é o valor real daquilo que você está estudando. O melhor modelo ele é aquele em que todos os pontos vão estar em cima da reta tracejada, que é de 45 graus. É ingenuidade achar que um cientista ou estudante vai acertar um modelo 100%. Então temos aqui no eixo Y os valores previstos, no eixo X os valores reais, e o nosso modelo ideal, perfeito, seria essa linha tracejada. Mas como eu acabei de dizer, não seria o melhor modelo, não existe um modelo perfeito, né? Não existe um modelo perfeito, e sim um modelo que seria o mais próximo da realidade. Então todo modelo ele vai conter termos de erro. Digamos agora que um estudante estima um modelo em que ele é representado por essa linha azul, e os erros eles parecem estar muito grandes, e o modelo não está tão próximo do que seria o modelo ideal. Agora um outro estudante ele estima outro modelo, representado por essa linha vermelha, e a gente observa que já melhorou um pouco em relação ao primeiro, mas ainda não está se encaixando muito bem, porque as diferenças aqui, os pontos aqui, né, nesta linha até a linha tracejada seriam os termos de erro dessa regressão. Então o modelo 1 não estaria tão adequado, o modelo 2 um pouco melhor, e agora um terceiro modelo. Vem um estudante, estima esse modelo representado pela linha laranja, que seria entre os três seria o mais adequado, né? Mas resumindo, né, todos os modelos eles têm o termo de erro, porém as premissas, os critérios e os fundamentos de modelagem que efetivamente é possível aproximar ao máximo os modelos previstos dos valores reais, né? O que são modelos multinível? Eles são modelos que reconhecem a existência de estrutura multinível ou hierárquica de dados. Ou seja, esses modelos eles apresentam uma especificação linear e as variáveis explicativas elas envolvem um misto de efeitos fixos e efeitos aleatórios, ou seja, podem ser inseridas tanto em componentes de efeitos fixos quanto componentes de efeitos aleatórios. Enquanto os parâmetros estimados de efeitos fixos indicam a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente métrica, os componentes de efeitos aleatórios eles podem ser representados pela combinação de variáveis explicativas e termos aleatórios não observados. Olhando esse mapa mundi, nós temos a seguinte situação. Vamos imaginar 11 empresas e iremos colocar dados dessas empresas, sendo elas a Coca-Cola, a Apple, American Airlines, que tem a maior parte da sua estrutura de capital norte-americana, a Vale, a Natura,
e a Embraer, que tem a maior parte da sua estrutura de capital brasileira, a Billabong e a Qantas, que tem a maior parte da sua estrutura de capital australiana, e a Sony, Toyota e Mitsubishi, que tem a maior parte da sua estrutura de capital japonesa. Pois bem, neste caso, nós teremos características de empresas em que determinados períodos específicos, como a quantidade de funcionários, o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o ativo, o lucro, etc., essas características elas variam particularmente para cada companhia. Também temos características que incidem homogeneamente sobre as empresas em que estão no mesmo contexto ou em um mesmo país. Como, por exemplo, a taxa de juros da economia incide igualmente sobre a Embraer, a Vale e a Natura. O índice de desemprego no Brasil incide direto ou indiretamente sobre todas as empresas atuantes aqui no Brasil. Também existem muitas variáveis de contexto que podem ser inseridas nesse exemplo e, logicamente, as variáveis de contexto brasileiras elas diferem das variáveis de contexto norte-americanas. Então, cada país ou cada continente, ele traz variáveis daquele continente ou daquele país que afetam diretamente nas variáveis empresa. Então, a variável país seria nível 2, e variáveis empresa, que seria, podemos ter aí retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o ativo, ativos tangíveis, entre outras que podemos... Todos os tipos de variáveis da empresa podemos estar estudando. Então, nós temos variáveis de nível empresa e variáveis de níveis país nesse exemplo. Ou seja, existem características de nível 1, firma, e de nível 2, país, de origem. Como a gente pode ver aqui. Então, nível 1, firma. As empresas, as características das firmas individuais de cada firma, e nível 2 de país, originárias de cada país. Graficamente, agora, suponha que vamos analisar não aquelas 11 empresas, e cada pontinho nesse gráfico, ele representa uma empresa. Ou seja, agora nós temos 100 empresas. Os dados são de desempenho, por exemplo, e retorno sobre patrimônio líquido. E uma variável de firma, como o número de funcionários, por exemplo. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, o estudante estima o seguinte modelo. Então, esta reta ela representa um modelo que normalmente os estudantes eles acabam estimando, às vezes por ingenuidade, ou às vezes talvez por não ter o conhecimento necessário. E como podemos ver pela linha, não é o modelo mais adequado, porque existem, se a gente pegar aqui e olhar, o termo de erro é sempre a distância aqui entre a nossa observação e a linha estimada. Então, aqui são diversos termos de erro e eles são muito grandes. Nesse modelo ficariam muito grandes. Então, os estudantes eles acabam, talvez por falta de conhecimento, rodando uma regressão em mínimos quadrados ordinários ou mesmo uma regressão quantílica inadequada. As distâncias entre os valores reais e os valores previstos, dados pela verticalidade, são chamadas de termos de erro. Ou seja, a distância dos pontos até a reta são os termos de erro. E nesse caso, temos erros muito grandes, como eu já havia dito. Do ponto de vista preditivo, há uma perda substancial do poder de explicação dessa regressão.
Agora, suponhamos, se nós olharmos sobre a perspectiva de grupos, esses mesmos dados, veremos que há observações de 4 países diferentes. Digamos que o Brasil, o Japão, a Austrália e os Estados Unidos. Agora, observando aqui, então temos aqui, esse aqui pode ser o Brasil, o Japão, a Austrália e os Estados Unidos. Permitindo em que a regressão ocorra desta forma, verificamos que há 4 modelos distintos. Ou seja, agora temos 4 clusters e os termos de erro de cada estimação, eles diminuem. Temos erros cada vez menores e percebam também que em cada país ele é representado por uma reta e teremos um intercepto e inclinação. Então agora temos 4 modelos distintos, com termos de erro bem menores, e cada reta ela vai ter um intercepto e uma inclinação diferente. Agora, na parte algébrica, cada um daqueles 4 modelos, temos a função y e 1, porque são as observações do cluster 1. Beta 0 do cluster 1, aqui, mais um beta 1, x1, para cada observação do cluster 1, mais o termo de erro R no nível firma, aqui. O mesmo vale para o país 2, para o país 3, para o país 4 e assim sucessivamente. Agora, imagina que eu não tenha mais I firmas em 4 países, mas I firmas em J países, ou seja, um número indeterminado de países. O modelo multinível mais geral é esse que está aparecendo aqui na tela. Lembra que no gráfico cada país representava um beta 0? Será que os beta zeros, os interceptos, esses aqui, ó, eles são diferentes entre firmas diferentes, entre países distintos, em função de características dos países? Então, será que esse beta 0 ele vai mudar? Se nós pegarmos e abrirmos esse beta 0, nós teremos então o seguinte, que seria o nosso nível 2 aqui, o nível ou seja, o intercepto dessa equação. Essa aqui seria uma equação, digamos, de primeiro grau, e agora vamos para uma equação, vamos abrir o nosso intercepto aqui. Então, ou seja, é possível criar uma equação para monitorar diferenças entre interceptos de firmas provenientes de países distintos. E a variável W, essa que está aparecendo aqui, é uma variável de país que incide homogeneamente sobre todas as variáveis daquele país. Ela não varia entre firmas, ela varia entre países, porque os beta zeros eles variam entre países e não entre firmas. Além disso, há termos aleatórios entre interceptos, a variável U. Aqui seria isso aqui, seria termos aleatórios, né, de interceptos, seria termos de erro. Isso aqui será a diferença entre as firmas diferentes de países distintos. Né? Será que a diferença entre firmas diferentes de países distintos ela ocorre de maneira aleatória? Ou seja, né, há um termo de erro de nível 2 variando apenas entre países? É o que procura predizer esse termo de erro aqui. O mesmo vale também para inclinações, para as inclinações, que seria o beta 1. Será que existem diferenças nas inclinações que modelam os comportamentos de firmas
entre firmas diferentes de países distintos, a variável W aqui, na equação de beta zero, representa o nível 2, que varia de países, mais o termo de erro sobre distintas inclinações de países diferentes. O R e J, ele é o termo de erro no nível firma. O U0J é o efeito aleatório de intercepto no país. Já o U1J, esse aqui, é o efeito aleatório de inclinação no nível país. Agora, para fins de entendimento, vamos substituir aqui o beta 0 do nível 1 por gama 00 e gama 01, que é a taxa de crescimento dos interceptos de firmas provenientes de países distintos, todos somente em uma unidade, que é o WJ, desta variável de nível firma. E para inclinação, ocorre a mesma coisa aqui, ou seja, aqui a inclinação ocorre a mesma coisa. Portanto, substituindo as variáveis na equação, gera uma equação que é a regressão que já conhecemos, ou seja, aqui, né, y é igual a alfa com efeito, com intercepto com efeitos fixos, aqui o intercepto com efeitos fixos, mais beta x com inclinação com efeitos aleatórios, sendo uma variável x de firma e uma variável y de país. No alfa incide variável de efeito país e o mesmo vale para o beta. O desafio hoje é observar o contexto muitas vezes para separar as observações em grupos. Alguns contextos não são observáveis e conseguindo separar os grupos nesses contextos aumentaria profundamente a capacidade preditiva do modelo. Por exemplo, se fosse feita uma regressão linear simples, esses efeitos não observáveis estariam sendo jogados todos para dentro do termo de erro, o que não teria como separar. Agora vamos a uma aplicação prática, sendo que aqui um paper publicado em um top journal sobre estrutura de capital do Rajani e Zingales. Eles pegaram dados de 7 países com 4.557 empresas, dados da Compustat Global e da Morgan Stanley Capital International, durante 5 anos. Os países são considerados desenvolvidos, sendo Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá. Eles propuseram esse clássico modelo, que é o modelo mais aceito hoje para a estrutura de capital, que monitora a alavancagem financeira da firma em função da posição dos ativos tangíveis, da relação entre o valor de mercado e o valor contábil, que é o market to book, logaritmo natural da receita de vendas e o ROA, que é o retorno sobre o ativo, entrando como variável X. Observe que nesse modelo tem país, porém a regressão proposta por eles, ela não engloba essa variável. Observe aqui então, seria, né, a alavancagem financeira, mais o beta 0, mais o beta 1 com ativos tangíveis, mais o beta 2 market to book, mais beta 3 logaritmo de vendas, mais o beta 4 retorno sobre o ativo. Então nesse paper ele não há uma regressão de multinível, existe uma regressão simples. Porém, os dados são de diferentes países. O que foi feito, então, o professor Favero, ele replicou esse modelo de Rajani e Zingales e ele obteve os mesmos resultados no Stata. Então, ele rodou aqui o modelo no Stata, teve os mesmos resultados,
Mas agora que vem a diferença. E em cima também desse modelo, aliás, o modelo que está aparecendo aqui na tela, o modelo de cima é do Rajan Zingales, e aqui na parte de baixo é o modelo que o professor Fávero ele propôs, então, adicionando, ele apenas inseriu o nível 2, que seria o nível que seria de país, permitindo que houvesse efeitos aleatórios de intercepto e inclinações na variável país. Os parâmetros de efeitos fixos eles deram muito parecidos, inclusive houve a manutenção dos sinais de cada um dos betas em relação ao modelo original, mas se percebeu que ocorreu uma significância estatística em todos os modelos aleatórios de intercepto das 4 inclinações, ou variáveis x, né, aqui no caso. Então todos eles tiveram, então todos aqui os interceptos tiveram significância estatística, e descobriu-se também que 67% da variação da alavancagem financeira das firmas é devido às variáveis das firmas. Porém, 33% dessa variância ela é devido a variações das variáveis entre países. O que no modelo inicial de Rajan e Zingales não foi proposto, aliás, não foi proposto esse modelo por países. Então nós temos o seguinte gráfico, onde mostra a regressão estimada pelo modelo original e pelo modelo multinível. Então aqui seria, em azul seria o modelo de Rajan e Zingales, e aqui em vermelho seria o modelo do professor Fávero. E aqui nesses gráficos eles mostram os interceptos aleatórios aqui para cada um dos países, e também mostram as inclinações para os ativos tangíveis, market to book, logaritmo natural de vendas e o retorno sobre o ativo, ROA. São 4 efeitos aleatórios de inclinação, que são variáveis x, e o efeito aleatório do intercepto aqui. Olha como difere entre países com a regressão tradicional, e que não é, digamos, não seria possível com a regressão tradicional capturar esse efeito. Aqui são os efeitos que a regressão então tradicional não capturaria. Referências: o manual de dados do professor Luiz Paulo Fávero. E seria isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.